Quando a gente tem a ideia de cinemática, você já viu que é a ideia do estudo dos movimentos, e na hora que a gente tem a ideia da cinemática vetorial, é a gente associar vetores. Dentre esses vetores, a gente vai trabalhar com força, aceleração, velocidade. É a gente associar vetores, meninos, junto com a ideia de deslocamento. Imagina que a gente tem um móvel que ele saiu aqui da posição inicial, né? S0, esse móvel saiu dessa posição inicial, se deslocou por essa estrada até a nossa posição final. Ora, tio Augusto, quando a gente tiver isso aí, o que é que a gente vai lembrar que a gente vai ter que levar em conta? Belezão? Você vai pensar para o tio Augusto nos vetores deslocamento e distância percorrida. Tá. O nosso vetor distância percorrida, ele vai ser a soma de todas as trajetórias envolvidas. E aí você vai ficar atenta e atenta se a questão pedir claramente para você achar numa questão a velocidade escalar média. Aí tem que vir a palavra escalar. Augusto, se por acaso o meu exercício falar claramente em velocidade escalar média, meninada, a velocidade escalar média, ela vai ser dada pela distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Tá, tio Augusto, agora o que é que eu vou levar em consideração nisso aqui? Na hora que eu pego para você esse intervalo de tempo, é só o tempo em que meu móvel está em movimento, tá? Então, distância percorrida pelo tempo em movimento. Se o meu objeto parar alguns instantes durante o movimento, você desconta esse instante da parada. Então, tio Augusto, velocidade escalar média, a gente vai ter como a distância percorrida pelo tempo. Mas é possível que a minha questão também peça só velocidade média. Se vier na questão a palavra velocidade média apenas, meninos, fica subentendido aqui que é a velocidade média vetorial. Não precisa vir a palavra vetorial escrita. Só o termo velocidade média já fala para a gente, já indica para a gente que nós estamos trabalhando com a velocidade vetorial média. Augusto, aí quando eu tiver essa velocidade vetorial média, o que é que eu vou usar? Módulo do vetor deslocamento. Então a gente não vai se preocupar aqui com valores negativos. Vai ser o módulo do valor do vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. E essa aqui é a maioria que as questões pedem. Ora, Augusto, mas tem diferença? Tem. Até agora a gente estudou, focou, né, até o primeiro ano, segundo ano até trabalhando, a gente foca só com movimento retilíneo uniforme. Então, se eu tiver um movimento retilíneo uniforme, vetor deslocamento e distância percorrida, tira o vetor, desculpa, vetor deslocamento e distância percorrida é a mesma coisa. Por isso que a gente não se preocupa quando a questão fala para a gente de velocidade média e velocidade escalar média, a gente não se preocupa com isso. A gente considera como sendo a mesma coisa no movimento retilíneo uniforme. Mas se esse movimento tiver outra trajetória qualquer, a gente vai ter a diferença. Então, olha só, é a ideia de, se eu tiver, tio Augusto, um objeto vindo da posição 1 para uma posição 2, esse trajeto curvilíneo que a gente vai ter aqui vai ser a nossa distância percorrida, Bezões. Boa tarde, Ingrid. Seja bem-vinda, Bezão. Começamos agora um pouquinho, essa é a nossa primeira tela ainda de conteúdo, tá? Então, Bezão, na hora que a gente tem aqui a ideia desse movimento, na hora que o movimento, o meu veículo percorre essa trajetóriazinha aqui, do ponto 1 ao ponto 2, bebezão, essa trajetória que a gente tem do ponto 1 até o ponto 2,
isso vai ser exatamente o nosso ΔS, a nossa distância percorrida. Mas, tio Augusto, e quando a questão pede para mim o vetor de deslocamento? O vetor de deslocamento vai ser sempre a menor distância entre os dois pontos. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o nosso deslocamento vetorial, vetor de deslocamento, e a trajetória seguida por todos os pontos é exatamente a nossa velocidade escalar média. Vale ressaltar, Bezão, na hora que eu tenho essas duas aqui, na velocidade escalar média, a gente também chama essa velocidade escalar média de rapidez. Então, na hora que você faz a resolução, você usa aqui apenas o tempo em movimento. Lembra que você sempre questionou, porque quando você resolvia a questão tinha que usar o tempo total e o teu professor sempre dizia para usar o tempo total. Aqui é só o tempo em movimento que você queria usar. E aqui é o tempo total, incluindo tempos de parada. Então, a velocidade vetorial você usa inclusive a ideia de tempos de parada. Perfeito, meninas? Vamos lá mais um pouquinho. Augusto, eu vi aí que você descreveu a ideia de uma trajetória curvilínea nesses dois exemplos aí, uma pista curvilínea. Isso. E aí, o que é que a gente vai lembrar aqui agora, galera? Na hora que a gente tiver uma trajetória curvilínea, a gente pode ter uma aceleração tangencial, e essa aceleração tangencial ela é responsável por alterar o módulo da velocidade. Então, aqui eu vou te chamar de aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial, Bezão, é aquela que você já está habituado a trabalhar. A aceleração tangencial ela é variação da velocidade no intervalo de tempo. Ele é o ΔV pelo ΔT. E você vai lembrar para o tio Augusto que essa aceleração aqui, quando ela ocorre, o nosso movimento passa a ser variado. Então, ela é a responsável por alterar o módulo da velocidade. Se ela existir, eu tenho um movimento variado. Então, eu vou ter um movimento ou acelerado ou retardado. A nossa aceleração centrípeta, ela é obrigatória de existir em todo movimento curvilíneo. Ela vai ser a responsável por mudar a direção do movimento. Então, aqui, Bezão lindo, eu vou te falar que eu tenho minha aceleração centrípeta. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper a qualquer instante, meninas. Tio Augusto, nossa aceleração centrípeta, ela vai ser o quadrado da velocidade dividido pelo raio. E o que que essa moça faz? Ela muda a direção do movimento. Então, ela é a responsável por alterar ou seja, é uma variação a direção do vetor velocidade. Ela não mexe no módulo, ela só mexe na direção da velocidade. E por final, besões lindos, a gente vai ter a nossa aceleração resultante, que a gente vai chamar de vetorial.
nossa aceleração vetorial ela é a resultante de todo o processo. Augusto, se o meu movimento ele for retilíneo, então a aceleração vetorial é a própria tangencial, caso exista. Se o meu movimento for apenas circular e uniforme, a aceleração tangencial é a centrípeta. Então, sempre que a gente tem esse movimento, a aceleração centrípeta ela vai ser responsável por modificar a velocidade, né? Modificar a direção da velocidade. Então, ela é uma aceleração que ela varia a velocidade em direção, e a tangencial varia a velocidade em módulo. Observe que a aceleração resultante é a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado, que essa galerinha é perpendicular entre si. Para a gente fechar esse movimento aqui, Bezão, e um pouquinho adiante, vamos ver se eu consigo aqui ter uma imagem de um pneu que eu quero te mostrar aqui. Para acabar não tendo, vou fazer só uma bolinha. Bom, imagina que a gente tem a ideia de um pneu. Vou botar aqui esse discozinho como sendo a ideia de um pneu. Então eu vou te pedir que você pense na ideia de um pneu, e esse pneu aqui ele está evidentemente girando enquanto eu tenho o deslocamento do meu móvel. Então vamos fazer de conta que isso aqui é a ideia de um pneu. Eu vou pedir para a gente pegar aqui um ponto desse pneu, Bizão. Quando eu pegar um ponto desse pneu aqui, o Augusto vai lembrar que esse pneu ele vai estar se deslocando para frente. Na hora que a gente tem esse deslocamento para frente aqui, eu vou ter a minha velocidade linear, mas esse pneu também está girando, esse ponto está girando. Esse ponto que está girando é a velocidade angular. Ora, Bizão, na hora que eu pego velocidade tangencial, ela é ΔS sobre ΔT. Pensa, por favor, em uma volta completa. O comprimento de uma volta completa é 2πr. Então, eu vou ter... Só um segundo, por favor, quem está chegando para nos prestigiar agora. Boa tarde, meu amigo Felipe. Seja bem-vindo. Então, meninada, eu vou te dizer que eu tenho 2π raio, isso é o comprimento de uma circunferência, e o tempo de uma volta completa é o nosso período. Então, eu vou dizer para você que eu vou ter 2π sobre o período vezes o raio. Analogamente, a nossa velocidade angular, nossa velocidade de curva, é a variação do ângulo, eu vou chamar aqui o ângulo de ΔΦ, sobre ΔT. Mas, tio Augusto, se eu tiver uma volta completa, quem é o comprimento de uma volta completa? 360 graus, Bezão, 2π. E aí o tempo de uma volta completa é o período. Observa aqui o que eu coloquei com a tintazinha vermelha. 2π sobre o período que aparece no V é o ômega. Por isso que a gente pode falar que a velocidade linear ela pode ser dada pela velocidade angular vezes o raio. Augusto, isso aqui é lá do nosso movimento circular uniforme. Isso. E por que tu colocou isso aqui? Para lembrar de um detalhe da nossa aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, Belindo, é V ao quadrado sobre o raio. E o V é ômega R, então eu vou ter ômega ao quadrado R ao quadrado sobre R. Ou seja, minha aceleração centrípeta também pode ser quem? Ômega ao quadrado vezes o raio. Meu ômega lembra minha velocidade angular, minha velocidade de curva. Gente, eu não gosto muito de a gente ter um bocado de fórmula decorada, eu prefiro que a gente entenda para utilizar, mas a aceleração centrípeta é algo sempre cobrado, então é interessante que essa de aceleração centrípeta a gente consiga ficar lembrando, V ao quadrado sobre R,
ou ômega 2R. Tio Augusto, onde é que eu vou usar isso aqui? Você vai usar essa aceleração centrípeta toda a vida que você tiver um movimento curvilíneo. E na hora que eu tiver os movimentos curvilíneos, eu vou classificar ele aqui de três posições, três modos, né? Vamos lá. Oi, Bezão lindo. Nessa parte aí, nesse caso, V ali é a velocidade. Não, pera. V a velocidade, velocidade linear ou escalar. Eu não entendi porque aí é 2πr e no ômega já é 2π, é 2π, não tem um R. Show. Porque na velocidade escalar, ela é o espaço dividido pelo tempo. Aí eu pensei sempre aqui na ideia do pneu para a gente pensar numa volta completa. Quando eu pensar numa volta completa, qual é o espaço que a gente tem de uma volta completa? O comprimento de uma circunferência é o 2πr. Então, de onde é que saiu essa fórmula aqui? Seria o comprimento de uma circunferência. E o tempo gasto para completar uma volta a gente chama de período. Então, o 2πr, Bezão lindo, saiu do ΔS de uma volta. Então, toda a vida que o tio Augusto pensar aqui em uma volta, volta não, né, Augusto? Volta. Toda a vida, Bezão lindo, que eu pensar em uma volta, você vai lembrar para o tio Augusto o seguinte: uma volta completa, o comprimento de uma volta completa vai ser o 2πr. Então, esse seria o comprimento de uma circunferência que meu bebê tem. Então, o comprimento de uma volta completa, 2πr. E na hora que eu tiver uma volta completa, eu tenho um ângulo de 360 graus. Só que eu nunca uso isso aqui em graus. Então, quanto é 360 graus em radianos? É 2π radianos, Bezão. Ah, entendi agora. Show, perfeito? Aí, por isso que aqui não tem o R. Aham. Perfeito? Certinho? E aí, Bezões, alguma pergunta? De nada, meu amor. Obrigado pela pergunta. Vou um pouquinho adiante, tá, meninada? Qualquer coisa me chama de novo aí. Tio Augusto, na hora que eu tiver um movimento curvilíneo, todo movimento curvilíneo, todo movimento circular, obrigatoriamente tem que ter centrípeta. E a força centrípeta, lembra, toda força é igual a massa vezes a aceleração. A força centrípeta vai provocar a aceleração, e essa aceleração aqui é que vai ser responsável por mudar a direção do movimento. A força centrípeta, ela não é mais uma força que a gente coloca como peso. Eu vou lá e boto o peso apontando para o centro da Terra. É normal quando eu tenho uma superfície em contato. A centrípeta, ela é radial, ela aponta sempre para o centro do círculo, mas essa centrípeta ela é provocada por uma outra força que atua como centrípeta. Vou dar um exemplo. Se eu pensar um carro fazendo uma curva, meninos, faz de conta que isso aqui é a ideia de um carro. Eu vou pensar que um carro visto de cima. Na hora que esse carro faz uma curva, pela inércia, ele quer ser jogado fora da pista. Aí ele arrasta o pneu lateralmente. Quando ele arrasta o pneu lateralmente, aparece a força de atrito. Aí a força de atrito vai atuar como força centrípeta. Então não é que vai existir força de atrito e força centrípeta. A força de atrito, nesse exemplo que eu te dei, atua como força centrípeta. Imagina a situação de você pegar um fiozinho, botar uma pedrinha e começar, meninada, a girar essa pedra aqui num movimento horizontal. Tá. Na hora que você girar essa pedrinha aqui no movimento horizontal, se eu fosse colocar as forças aqui, o que é que eu iria colocar? Tração, né? E peso. Alguns que é que vai acontecer? Um pedaço da tração vai atuar como centrípeta. Então não é que eu vá ter tração e centrípeta. A tração irá funcionar como força centrípeta. Então sempre vai ser nesse estilo, tá, Bezões? Bom, mas vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou falar para você que não existe aceleração tangencial. A aceleração tangencial é zero. Se a aceleração tangencial é zero,
automaticamente aqui a gente vai dizer, Bezões, que esse movimento é uniforme. Então, aqui eu diria para você, nesse exemplo, que eu tenho um movimento circular uniforme, um movimento curvilíneo uniforme. Na hora que eu tenho esse movimento curvilíneo uniforme, eu vou querer fazer uma representação dele. O que é que eu faria? Eu pegaria só essa bolinha que a gente tem aqui representando o meu corpo, Bezão. Eu coloco só a velocidade. Na hora que vem no exercício, ele colocaria assim. E a centrípeta. Aí ele coloca a velocidade para você saber que a velocidade está nessa direção. E aqui ele chama só de A, que é a aceleração resultante, aceleração vetorial. Cabe a você conseguir visualizar que quando a aceleração é perpendicular à velocidade, eu estou tendo uma trajetória curvilínea, essa aceleração que ele chamou só de A é a aceleração centrípeta, e essa aceleração centrípeta sempre vai ser perpendicular à velocidade. Então, para dificultar o exercício, aspas, dificultar entre aspas, ele não me coloca a trajetória, gente, ele não coloca o pontilhado aí. Ele só representa a velocidade e a aceleração. Cabe a eu perceber quando isso aqui vai acontecer. Augusto, se eu tenho uma força tangencial, a força tangencial provoca uma aceleração tangencial. E aqui eu vou ter uma centrípeta, Bezão. Vamos achar a resultante dessas duas moças? Resultante entre a tangencial e a centrípeta vai ser uma aceleração vindo para cá, gente. Aí, Augusto, na hora que ele me der um movimento, o que é que ele vai representar para mim? Ó, Bezão, ele vai te dar apenas o vetor velocidade, para você saber onde a partícula está, e ele vai lhe dar a aceleração vetorial. Fica subentendido para você que você vai ter que decompor essa vetorial para obter a centrípeta e a tangencial. Aí, quando acontecer isso aqui, eu estou tendo uma aceleração tangencial diferente de zero. Augusto, quando eu tenho uma aceleração tangencial diferente de zero, aí eu vou falar, Bezão, que eu tenho um movimento variado, né? Nesse caso, como ela vai ser constante, vai ser uniformemente variado. Aí, quando a tangencial ela está para o mesmo lado da velocidade, ela vai incrementar valor para a velocidade, ela vai deixar a velocidade cada vez maior. Então, o que é que acontece aqui? Se entre V e AT a 0 grau, esse movimento ele vai ser acelerado. Então, a gente vai falar que nesse exemplo, Bezão, a gente está tendo um movimento curvilíneo uniformemente variado e acelerado. Então, movimento MC, curvilíneo, o uniformemente V, variado, e o A de acelerado. Porém, olha esse último exemplo aqui. Na hora que eu estou te colocando esse último exemplo aqui, a força tangencial está roubando o valor da velocidade. Na hora que a gente fizer isso aqui e achar a resultante, Bezão lindo, essa resultante é a minha aceleração vetorial, que ele vai chamar só de V. Aí, Augusto, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai me dar minha partículazinha. Ele é obrigado a me dar a velocidade para eu saber para onde é que eu estava querendo que a minha partícula fosse. Opa, nesse caso eu tenho a velocidade aqui para o outro lado, perdão. Ele é obrigado a me dar a velocidade, então vou ter a velocidade aqui para esse lado. Mas ele está me dando uma aceleração puxando esse objeto para trás, isso é aceleração vetorial. De novo, cabe a você saber que essa aceleração vetorial vai ser decomposta em uma aceleração tangencial,
e outra aceleração centrípeta. Nesse caso, Bezão, a gente está tendo um movimento circular ou curvilíneo, eu gosto de chamar de curvilíneo, porque se eu não tiver um círculo completo, continua sendo válido. Então, eu tenho um movimento curvilíneo uniformemente variado e retardado. Aí eu vou falar para você que a gente vai ter um MCUVR, movimento curvilíneo uniformemente variado e retardado. Gente, perguntas até aí? Então, vou um pinguinho adiante. Mais um pouquinho. Desculpa, Felipe, porque foi. Não, só pode dizer, até então, nenhuma pergunta. Nenhuma dúvida, desculpa, é porque cortou o áudio aqui para mim, Felipe. Valeu. Então, meninada, vamos lá um pinguinho mais aqui adiante, eu estou quase terminando para você. Na hora da cinemática vetorial, o grande lance que a gente vai pensar é na composição de movimentos. Então, essa questão de cinemática vetorial, ela sempre trabalha com a composição de movimentos. Essa última parte é teórica para a gente começar para as questões. Na hora que eu tiver a composição de movimentos, imagina, por favor, aqui nessa situação, em que a gente vai ter um trenzinho de brinquedo andando numa mesa. Deixa eu pegar aqui uma lupa para facilitar para a gente. Não, eu quero uma lupa, não mapa. Não quero aula de geografia agora, não. Lupa, tá aqui, é ela, Tio Augusto, Celezado. Ó, meninos, imagina aqui essa situação, por favor. Eu estou tendo aqui um trenzinho. Esse trenzinho, ele está andando de A para B, mas enquanto o trenzinho anda de A para B, tá, o garoto puxa a toalha com as mãos. Então, eu estou tendo o trenzinho andando de A para B, ao mesmo tempo que o menino arrasta a toalha. Ora, o que é que vai acontecer nessa situação aqui? Eu estou tendo, Bezão lindo, uma situação em que eu estou tendo uma velocidade no sentido e a outra velocidade no outro sentido. Eu tenho duas velocidades simultâneas acontecendo. Aí, Augusto, o que é que vai acontecer? Aqui eu vou ter a resultante. Esse trenzinho aí, ele vai se deslocar aqui em diagonal. Ó. Esse aqui seria minha velocidade resultante. Isso é a composição de movimentos que eu tenho. Na composição de movimentos, os movimentos eles ocorrem sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, o princípio de Galileu diz para mim que o tempo gasto para todas as direções do movimento é o mesmo. Então, você vai lembrar para mim que o tempo é o mesmo para todas as direções em que o movimento ocorre. Lembrando, como de costume, ao final da aula eu vou estar gerando o PDF, que aí eu coloco lá para vocês. Ora, Augusto, e aí o que é que vai acontecer? Se eu tiver uma ideia de uma travessia, por exemplo, o tempo é o mesmo para todo mundo. Então, o tempo em que um barco vai andando numa direção perpendicular é o mesmo tempo que uma correnteza o arrastaria, por exemplo. Agora, na hora que eu for fazer essa composição de movimentos, que eu tiver velocidades distintas ocorrendo, no caso a velocidade da toalha e a própria velocidade do trenzinho, eu vou pensar sempre como é que eu vou relacionar vetorialmente essas velocidades. Se elas forem em direções perpendiculares, Pitágoras, que a gente já sabe.
Mas se ela for em direções paralelas, aí eu não vou gravar aquela história de para o mesmo lado ou para o lado oposto, não, gente. O que é que acontece aqui? Tio Augusto, eu vou estar com velocidades paralelas. 0 grau ou 180 graus. O nosso erro, quando a gente pega as questões das universidades e aparece isso, é que a gente quer decorar uma fórmula mágica. Para o mesmo lado eu vou somar, para o lado contrário eu vou subtrair. E não funciona assim. O que é que você vai perceber para mim? Você vai observar aquelas componentes. Se ajuda o movimento, o que é que você faz, Augusto? Você soma. Se atrapalha o movimento, o que é que você faz? Você subtrai. Então, a mesma situação que está para o mesmo lado, num exercício vai ter uma ajuda, no outro exercício, a mesma situação com 0 grau, por exemplo, teria um subtrai. Então, eu vou perceber o que eu estou querendo. Gente, vamos ver aqui um exemplo. Imagina que eu tenha aí duas nadadoras. Eu vou chamar aqui essa primeira nadadora aqui de nadadora 1, eu vou chamar essa de nadadora 2. Essas duas nadadoras, elas vão querer alcançar duas boias livres. Então, vamos fazer de conta aqui que B1 e B2 sejam boias que estejam soltas. Então, eu estou aqui com a minha boia 2, Bzão, e eu vou querer aqui a minha boia 1. As boias estão soltas, as boias estão livres, e as nadadoras vão querer alcançar a boia, as distâncias são iguais. A minha pergunta para você é: qual das nadadoras alcançaria a boia primeiro? Se elas nadassem com a mesma velocidade, vamos supor que as duas nadadoras tenham velocidades iguais. Uma situação hipotética imaginária. As duas, não sei, hipotética é imaginária, né, Augusto? Foi mal pelo pleonasmo. Se as duas nadadoras conseguissem nadar exatamente com a mesma velocidade, Bezões, pensa aí para mim. Nadadora 1 ou nadadora 2, qual das duas pegaria primeiro a boia 1 ou boia 2? Se a boia estiver solta, eu vou até trocar. Eu chamei aqui de 2 e 1, eu vou trocar para ficar para o lado da boia. A nadadora 1 vai em direção à boia 1, a nadadora 2 vai em direção à boia 2. Qual das duas alcançaria a boia primeiro, Bezão? Pensa aí para mim. A Vamos? primeira. Primeira, show. Vamos pensar aqui então na primeira, Bezão. Nadadora 1. A nadadora, ela está indo em direção à boia. E a boia, como está solta, está vindo em direção à nadadora. Então aqui eu vou falar para você que eu tenho velocidade da boia, velocidade da nadadora, eu vou chamar de velocidade 1, né? Velocidade da nadadora. E aí eu vou dizer que se ajuda, beleza. Então eu vou ter velocidade da nadadora, velocidade resultante aqui, vai ser a velocidade da nadadora mais a velocidade da boia, o que nos remete a achar que ela vai chegar na boia primeiro. Mas não esquece que a correnteza ela está vindo contra a nadadora, Bezão. Então aqui eu vou dizer para você que eu ainda tenho que diminuir a velocidade da correnteza. Tá. Então a velocidade resultante vai ser a velocidade da nadadora. Acontece que a boia não tem motor. Então a boia está com a velocidade da correnteza. E a correnteza está atrapalhando a nadadora. Bom, a velocidade resultante é só da nadadora. Vamos pensar aqui na 2, gente. 2. A boia
indo para longe. Augusto, Oi, Pezão lindo. então só uma pergunta. Sempre quando o objeto que tiver em questão não tiver motor, nem potência, nem for uma pessoa, tipo, ele não fizer nenhum esforço, eu posso sempre assumir que ele é igual à correnteza, né? Perfeito, exatamente. Por isso que a Tipo, se gente fosse um barco a motor, já não poderia chamar a velocidade da boia igual à velocidade da correnteza. não poderia. Isso. Borca motor seria velocidade própria. Ok, obrigada. De nada, amor. Obrigadíssimo pelo complemento da explicação. Então, gente, como as nossas boias estão livres, aí a boia não tem velocidade própria. Ela vai ter a própria velocidade da correnteza. Show? Agora, vamos pensar na nadadora 2, ó. A velocidade resultante vai ser a velocidade da nadadora, meninas. A correnteza agora está ajudando a nadadora. Então, o tio Augusto vai botar aqui que eu tenho mais a velocidade da água, mais a velocidade da correnteza. Porém, a boia está atrapalhando, então menos a boia. Ora, a velocidade resultante vai ser a velocidade da nadadora, mais a velocidade da água. Como a boia não tem motor, ela vai estar com a própria velocidade da água. Resultado, a velocidade resultante é a própria nadadora. Se a gente admitiu que as duas nadadoras teriam velocidades iguais, meninada, então, tanto faz ir para a boia 1 ou a 2. Não vai fazer distinção. Porque o que uma boia ganha com a correnteza ajudando, a nadadora perde nadando contra a correnteza. Na outra situação, o que atrapalha com a boia se afastando dela, a correnteza ajuda empurrando a nadadora. Então aí tanto faz ela ir para a boia 1 ou para a boia 2. Por isso que não adianta eu ficar pensando que para o mesmo lado eu vou somar ou vou subtrair. Eu vou ter que tentar analisar o que está acontecendo dentro de cada exercício. E aí a ideia é, quem está ajudando, repara, nessa situação aqui, a boia está contrária à nadadora, mas ela está ajudando a chegar perto da boia da nadadora. O tio somou. Na situação 2 aqui, ó, a correnteza está a favor da nadadora, está indo para o mesmo lado, mas a correnteza está ajudando a nadadora a descer. Como a correnteza está ajudando, eu também somei. Então não adianta eu pensar que para o mesmo lado eu vou somar o lado contrário, porque duas situações distintas, ó, aqui estão em lados contrários e aqui estão para o mesmo lado. Nas duas situações eu somei. Então, quando você pegar uma questão de composição em movimento, esquece a história de decorar que para o mesmo lado eu somo ou subtraio. Tenta analisar dentro da questão se aquela velocidade está ajudando ou atrapalhando o objetivo do movimento. Tranquilo, gente? Posso ir adiante? Bora brincar um pouquinho a respeito disso. Eu vou te pedir para a gente pensar aqui nessa primeira questão, por favor. O homem ele está parado numa escada rolante e leva 10 segundos para descer na sua totalidade. Então, olha só, na primeira situação aqui, eu desenho aqui 3 escadinhas só para facilitar. Na primeira situação, meninas, a velocidade a velocidade do homem é 0. Foi mal, Felipe. Mas a maioria ganha. Gente, saque agora que o cara está descendo. Tá, mas, tio Augusto, esse sujeito ele está descendo como? Ele está descendo com a velocidade da escada. Então, a única velocidade que eu vou ter aqui é a velocidade da escada. E ele fala, gente, que nessa primeira condição aqui, ó, eu vou ter 10 segundos. Então, o que é que eu vou escrever para você? A distância, que é o tamanho da escada, vai ser a velocidade resultante vezes o tempo. A distância vai ser o tamanho da escada, a
A única velocidade que está atuante aqui é a velocidade da escada. Aí vezes 10. E a gente vai deixar isso aqui guardadinho por enquanto, besões. Por favor, eu vou pedir a grande gentileza para você, analisa se essa primeira situação ficou entendida o que foi que o tio fez. ΔS é a velocidade vezes tempo. O ΔS que a gente teria aí seria o tamanho da escada. E, na hora que eu tenho a ideia do tamanho da escada aqui, quem está se movendo nesse cara é o homem, mas ele está em repouso em relação à escada. Então, só quem está andando na escada. Por isso que a velocidade resultante foi só a escada. Vamos lá na situação 2. Para descê-la, ele gastou 10 segundos. Agora, o mesmo homem ele leva 15 segundos para subir a escada rolante. Esse cara ele leva 15 segundos para subir toda a escada, caminhando contra o movimento dela. Meninos, eu vou fazer o seguinte, ó. A minha escada, ela vai estar descendo. Eu vou manter a velocidade da escada na mesma direção. E o cara agora está subindo. Aí eu vou ter a velocidade do homem. E esse Jossa agora leva 15 segundos. Vamos lá, me ajuda aqui o tio Augusto. De novo, distância é velocidade vezes tempo. A distância vai ser o tamanho da escada. Agora vê se você percebe aqui para mim. A escada está descendo e o sujeito está andando contrário ao movimento da escada, ó. Se a escada também estivesse subindo, ele ia subir mais rápido. Mas enquanto a escada desce, ele sobe. Então aqui o caminhar dele está sendo atrapalhado pela escada. Então, Augusto, quem é a velocidade agora? É a velocidade do homem que está subindo, menos a escada que puxa ele para baixo. Quanto tempo isso aqui dura? 15 segundos. Primeira situação, só quem anda é a escada. Segunda situação, a escada desce e o homem sobe. Então, eles vão estar em sentidos opostos. Ó, na segunda situação aqui, o que é que está acontecendo, Bezão? O cara está subindo e a escada está descendo. Aí eu vou ter a velocidade da escada indo para baixo, a velocidade do homem indo para cima, e isso aqui durou 15 segundos. Agora, vamos lá para a última parte. Quanto tempo esse cara levará para descer a escada andando na mesma velocidade com que subiu? Sim. Agora, Bezão lindo do tio, o homem desce e a escada também desce. Então eu vou ter velocidade do homem e velocidade da escada para o mesmo lado. E eu quero achar o tempo. Então, Augusto, isso aqui foi minha situação 2. Na minha situação 3, de novo, ó, Bezões. ΔS vai ser velocidade vezes tempo. Só que agora você vai se ligar para mim e para o mesmo lado aí, enquanto a escada rolante desce, se o cara caminhar sobre a escada, ele vai chegar embaixo mais depressa. Então eu vou dizer que o tamanho da escada agora vai ser a velocidade do homem mais a velocidade da escada, suposta constante em todos os instantes, vezes o ΔT. Por favor, gente, dá uma olhadinha no texto da questão, dá uma olhadinha nas 3 equações que eu escrevi e, por favor, me questione se você tiver alguma dúvida.
Beleza? Então, vamos em frente. Na terceira equação, eu estou tendo 4 incógnitas. Na terceira equação, eu não tenho ΔS, eu não tenho a velocidade do homem, eu não tenho a velocidade da escada, eu não tenho tempo. Não é conveniente que eu comece a resolver uma questão com tantas incógnitas. Mas se eu olhar na primeira questão, na primeira equação, eu tenho só 2, o ΔS e o V da escada. Na segunda equação, eu tenho 3, mas se eu substituir o ΔS, vai ficar só 2, o V do homem e o V da escada. Então, meninos, eu vou começar pensando nisso aqui, ó. Eu vou pegar a equação 1 e vou igualar a equação 2. Velocidade da escada vezes 10 vai ser velocidade do homem menos a velocidade da escada vezes 15. Matemática você faz do seu jeito. Eu gosto de trabalhar com números menores. Eu vou dividir isso aqui por 5. Então, eu vou te falar que 2 vezes a velocidade da escada vai ser a velocidade da escada menos do homem, perdão. Velocidade do homem menos velocidade da escada, 15 dividido por 5, 3. 2 vezes a velocidade da escada, vamos lá para a propriedade distributiva. 3 vezes a velocidade do homem, menos 3 vezes a velocidade da escada. Vamos trazer essa velocidade da escada para o primeiro membro? 5 vezes a velocidade da escada vai ser 3 vezes a velocidade do homem. Até aí, tá de boa, gente? Vamos fazer o seguinte, daqui eu vou fazer isolar 2 coisas para ver qual é o que é mais prático para eu usar. O que é que acontece? Eu vou falar para você aqui que a velocidade da escada pode ser escrito como 3/5 da velocidade do homem, mas eu também posso isolar a velocidade do homem, Bezão. Velocidade do homem vai ser 5/3 da velocidade da escada. Bezões lindos e amados do tio, até aí tá de boa? Eu vou pegar do homem da escada e vou deixar aí prontinho para eu trabalhar. Agora, eu pensei em fazer o seguinte, galera. Igualar, não sei se seria o mais conveniente, se você concorda comigo, mas eu pensei o seguinte, igualar a equação 3 com 1. Aí eu vou falar aqui. Equação 3. VH mais VE vezes ΔT vai ser 10VE. Aí, o que é que vai acontecer aqui? Vamos substituir a velocidade do homem? Então, eu pensei aqui em a gente substituir a velocidade do homem. Gente, não, peraí. Vou fazer isso não. Não vou voltar a mesma coisa. Eu vou pegar só 3. Eu vou pegar só 3. Tá? Tio Augusto, 3. Cadê o ΔS? ΔS vai ser 10VE. É 3 e 1, de qualquer jeito eu voltei. Aí eu vou ter a velocidade do homem. 5/3 de VE. Mais VE.
vezes o tempo. Aí, Bezão, 10 VE. Ó, aqui vai ficar, vê se tu concorda comigo. Eu vou ficar com 8 terços, ó. 3 terços mais 5 terços. 8 terços de VE vezes o tempo. Mas a gente vai pegar o VE de um lado e o VE do outro e vai coisar. E aí eu vou dizer para você, Bezão, que o nosso intervalo de tempo ele vai ser, passa esse 3 para cá, 30 oitavos de segundo. 15 quartos, 7 meios. Quem seria o nosso intervalo de tempo? 3,75 segundos. 3,75 você marca a letra B. Gente, analisa, ficou um pouquinho apertado pelo espaço, mas analisa aí, vê se deu para entender legalzinho, por favor. Tudo certinho? Vocês ainda estão comigo? Eu vou passar mais um. Show, Filipão, de boa. Então vamos lá, mais uma, meninada. Então, tio Augusto, foi que você fez aí mesmo, cara, que eu não consegui sacar. Ó, eu montei as 3 equações e depois eu igualei. Nessa última parte aqui, foi que eu fiz. Eu disse para você que a equação 1 ela seria igual à equação 3. E aí a gente conseguiu relacionar as equações. A ideia básica é simplesmente o ajuda e o atrapalha. Eu vou te pedir aqui numa segunda questão. Nessa segunda questão, eu vou pedir um favor gigantesco. Leia a questão antes de mim e pense na sua solução. Muito bem. Qual é o erro comum que a gente comete? Coloca a velocidade da correnteza só em uma das boias, e aí coloca a ideia da velocidade do menino na outra boia, e quer achar uma resultante e acha que a resposta poderia ser a letra N. Está errado. As duas boias elas estão submetidas à mesma correnteza, Bezão. Então a velocidade da correnteza ela está puxando uma boia, mas também está puxando a outra. Então, Augusto, o que é que está pintando aqui? Eu estou tendo velocidade da correnteza aqui, Bezão, mas eu também estou tendo velocidade da correnteza aqui. Bom, se as duas boias estão com a mesma correnteza, eu vou falar para você que há repouso relativo entre as boias. E o que é repouso relativo? Porque as duas estão com a mesma correnteza. Então, se o sujeito quiser alcançar a boia, o que é que ele vai ter que fazer, tio Augusto? Ele vai ter que ir mesmo na direção dela. Porque na hora que ele nada na direção da boia e a correnteza puxa a boia, mas também puxa dele,
esse vetor não interferiu nesse. Então, a única resultante possível é o sujeito ir direto para a boia, Bzão. Então, você marcaria para o tio Augusto letra A. Então, essa é aquela situação em que a correnteza não vai influenciar nada, porque as duas boias vão ser deslocadas pela mesma correnteza. Daí elas estão em repouso relativo. Próxima questão, Bezão, botei aqui só um desenho de um barquinho para a gente pensar. Um barco percorre uma largura de um rio AB de 2 quilômetros. Esses 2 quilômetros aqui é o nosso ΔS do rio. Eu vou dizer para você que esse rio aqui ele tem 2 quilômetros. E ele fala para mim que ele faz isso em meia hora. Ele percorre a largura do rio em meia hora. Princípio de Galileu. Todos os movimentos ocorrem sincronizados, todos os movimentos ocorrem em meia hora. Então, qualquer pergunta que ele me faça, a velocidade vai ser de meia hora. Aí ele quer saber de você. A velocidade não, tempo, desculpa, menos. Se a correnteza tem velocidade de 3 km por hora, qual é a velocidade do barco em relação à correnteza? Barco em relação à correnteza seria a ideia da nossa velocidade resultante. Então, o que é que eu vou fazer aqui, Bezãoino? Eu vou te dizer que velocidade ela vai ser dada por distância sobre o tempo. E eu vou começar utilizando o dado que o exercício já falou para a gente. Esse barco ele vai percorrer 2 quilômetros em meia hora. Então, eu vou falar para você que a velocidade do nosso barco vai ser um ΔS de 2 quilômetros percorrido em meia hora. Você acabou de resolver a questão. A velocidade do barco será 4 quilômetros por hora. Agora, meu desenhozinho não vai estar em escala, mas só para a gente ter uma noção. O que está acontecendo aqui, tio Augusto? Eu estou tendo a velocidade do barco, eu estou tendo a velocidade da água, meninos. O barco está a 4 quilômetros por hora. Professor, de fazer aqui a simetria, está no mesmo tamanho? E a correnteza está a 3 quilômetros por hora. Isso aqui é a velocidade resultante do barco em relação às águas. Então, a velocidade resultante vai ser 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A velocidade resultante do barco em relação às águas, 5 km por hora. Letra A. Tio Augusto, então, quando ele pede para mim velocidade do barco em relação à correnteza, é a resultante. Se ele pedisse para mim em relação às margens, aí se ele pedisse em relação às margens, é esse primeiro VB que eu achei aí de 4. Em relação à margem é só o barco. Aí, em relação à correnteza, esse barco ele estaria com a velocidade resultante de 5. Parecidíssimo com isso, a gente tem a questão seguinte. Mais um aqui para a gente fechar. O texto aqui da questão tá grandinho, eu vou começar já do comando para a gente agilizar os nossos instantes de resolução. Ele fala para mim que em um desses passeios, uma lancha, ela leva 10 horas para subir o rio e 4 horas para descer. Subir é navegar contra a correnteza e descer é navegar a favor da correnteza.
Então, esse é o subir e ele vai levar 10 horas. A favor da correnteza é o descer, e esse descer vai levar 4 horas. Primeira coisa aqui, só para ilustrar a questão, acho que eu botei numa outra, mas eu não lembro se eu coloquei ou não, se de qualquer jeito você já sabe a resposta. As regras de navegação, elas seguem um padrão que a gente deve considerar. Aí eu vou te fazer aqui uma seguinte pergunta. Nessa figura que eu coloquei aqui para você, ilustrando a nossa questão, eu estou tendo 2 barcos, ó. Não está tão visível, mas tem um pequenininho aqui, ó, 2 pequenininhos aqui. Vou pegar esse aqui. Estou tendo esse barquinho aqui e estou tendo esse outro. A minha pergunta para você é, e aí eu quero uma resposta. Esse barco que eu estou mostrando agora, ele está subindo ou está descendo o rio? Aquele barulhinho de grilo, vai. Pergunta da questão não foi essa, mas minha pergunta para você é, se está subindo... Diga aí, bebê. Tá subindo? Beleza, Cecília, está descendo. Já ia falar que tava descendo. Olha aí. Mas, tio, como é que eu vou saber disso sem Chutágoras? Meninos, é o seguinte. A velocidade das águas, ela é proporcional à profundidade. Então, a velocidade da correnteza, ela é dada pela raiz da gravidade vezes a profundidade. Então, isso aqui é a velocidade de água, a raiz de GH. E a ideia é, quando o barco está subindo o rio, ele está navegando contra a correnteza. Como o rio ele é mais fundo no meio do que nas margens, no meio da correnteza, no meio do rio, a correnteza ela é mais forte. E aí qual é a ideia? Quando o barco está no meio do rio, é porque ele está navegando a favor da correnteza. Porque a correnteza mais forte o ajuda a completar o movimento mais rápido. E quando um barco está navegando pela margem, como esse último que eu botei aqui, não vai estar dentro para você ver direito, mas na figura que você tiver o PDF sempre ampliando vai ver, esse outro está subindo. Aí a correnteza ela está indo aqui para baixo. Augusto, como é que tu sabe disso? Pelo simples fato do barco estar no ponto de correnteza mais forte. Então, essa aqui, gente, seria a velocidade da água indo para baixo. Na hora que o meu barco sobe o rio, ele deve subir próximo às margens, porque a correnteza é menor. E aí vai exigir menos força do motor para ele andar contra a correnteza. E na hora que ele desce o rio, ele vai pelo meio do rio, que é para a correnteza ajudar e ele economizar combustível. Então, toda vida que você tiver ideia de barco, se ele estiver no meio do rio, ele está descendo, aproveitando a correnteza do rio para economizar combustível. E quando ele está subindo, ele vem próximo à margem para enfrentar uma correnteza menor. Tá bom? Regras de navegação. Mas vamos lá. Vamos pensar aqui nessa questão agora, cara. Eu vou dizer para você que velocidade é ΔS sobre ΔT. Tá. E aí o que é que vai acontecer? Na hora que esse cara estiver subindo o rio, ele está navegando contra a correnteza, meninas. Aí eu vou dizer que velocidade do barco menos a velocidade da água que atrapalha esse movimento, ele vai ser dado por quem? Pela distância, pelo ΔS, que vai ser a mesma, pelo ΔT. Augusto, e na outra situação, correnteza ajuda o barco. Então, velocidade do barco mais velocidade da água
vai ser ΔS sobre ΔT. A ideia aí, galera, é a gente fazer um sistema. Agora, eu vou querer saber o que é que eu quero achar para saber se eu vou atrás da velocidade da água ou da velocidade do barco. Ele está pedindo para mim aqui quanto tempo é que essa lancha levaria para descer o rio com os motores desligados. Com o motor desligado, ela vai usar só a água, cara. Então, eu estou querendo achar a velocidade da água. Então, o que é que o tio vai fazer? Eu vou pegar uma das duas equações, ou a de subir ou a de descer, e vou multiplicar por -1. Eu vou pegar essa de cá, ó. Menos VB mais VA vai ser menos o ΔS do rio e o tempo que ele leva para subir esse rio, 10 horas. Aí eu vou pegar o outro aqui, gente. VB mais VA isso aqui vai ter ΔS sobre 4. Augusto, para que é que tu fez isso aqui? Porque na hora que eu fiz isso aqui, meninos, a velocidade do barco já foi embora. Ó. Aí eu vou achar a velocidade da água, que é o que eu vou usar com o motor desligado. Então, na hora que eu estiver com o motor desligado, todo o movimento vai ser dado pela água. Nosso tio Rob entrando aqui. Diga aí, Robito. Prazer da sua visita, meu filho. Solte essa linda voz. Diga aí, meu filho, eu estou aqui na sala dos professores. Meu lindo Tamagotchi. Quem é que está presente aí? Rapaz, nós estamos com a Gisele, com a Cecília. Deixa eu ver quem mais está aqui comigo, para eu não mentir. O Felipe está sendo hoje com a gente. Nós temos a Ariane, a Ingrid. Pronto. Então, Ariane, Cecília, Gisele, Ingrid e o Felipe está conosco. Beleza. Boa aula aí para vocês, viu? Boa tarde, pessoal. Pronto, Felipe aqui lhe dando boa tarde. Valeu, gente. Sexta-feira a gente se fala. Daqui para lá a gente se fala, viu? Boa tarde, gente. Valeu. Valeu, Robinho. Cheiro, meu filho. Tchau. Tchau. Tio Rob é cuidadoso, ele vem verificar se o tio Augusto está dando aula. Você pensa o tio Rob como um coordenador? É um negócio sério, rapaz. Ele tem que verificar se eu e se vocês estamos na aula. Meninada, então foi o que o tio fez aqui, ó. Cortamos. Aí eu vou te falar que 2VA, VA mais VA. Aí o que é que eu vou ter agora, cara? Olha só, eu vou estar tendo ΔS sobre 4 menos ΔS sobre 10. 2VA. Vamos pegar aqui um divisor comum. Não necessariamente tem que ser um NNC, mas vamos pegar um divisor comum. Eu vou pegar aqui 40 para ser mais rápido. 40 por 4 dá 10. 40 por 10 dá 4. Aí o tio Augusto vai dizer que 2 vezes velocidade da água vai ser 6 ΔS sobre 40. Vamos dar uma arrumadinha aqui, simplificar esse negócio aqui por 2, então vai ficar 3. Velocidade da água, 3 ΔS sobre 40. Guarda aí. Mas, Augusto, na hora que eu desligar o motor do barco, quem vai andar vai ser só a correnteza. Então, eu vou te dizer que o ΔS vai ser a velocidade da água vezes a correnteza, que com o motor desligado
aquilo que a gente conversou lá no comecinho da aula, que você disse para mim, professor, se não tiver velocidade própria, a velocidade é a própria correnteza? Na hora que eu desligar o motor do barco, o barco vai estar com a própria correnteza. Aí eu vou falar para você que ΔS vai ser 3 ΔS sobre 40 vezes ΔT. Olha só, meninada linda, ΔS com ΔS a gente vai coisar. E aí, quem é o meu ΔT? 40 terços. 40 terços vai ficar 13,3 horas. Que me dá igual a quem, tio Augusto? A 13 horas e 20 minutos. 13 horas e 20 minutos eu vou marcar a letra B de bola. E aí, meus oráculos, deu para entender a ideia da questão, por favor? Tio, quer dizer que quando eu tiver questõezinhas desse tipo aí, é só eu pensar em termos de montar um sistema? Subindo o rio, ele está contra a correnteza, eu fiz VB menos VA. Descendo o rio está a favor, eu vou somar VB mais VA. Se eu somasse direto, eu ia achar o valor do VB, mas ele não está interessado no barco, ele está interessado na água, porque ele quer com o motor desligado, por isso que eu multipliquei por menos 1, para quando fazer o sistema achar direto o valor do VA. Vamos lá, mais uma, meninada linda, para a gente otimizar aqui o nosso tempo. 2 automóveis MN, inicialmente a 50 km de distância um do outro, deslocam-se com velocidades constantes na mesma direção e em sentidos opostos. Vamos ver se eu tenho uma figurinha pronta disso aqui para eu não perder tempo digitando. Não, acabei botando no mesmo sentido, não adiantou nada a minha figura. Saiu. Então, Bezão, eu vou botar 2 carros que eles estão em sentidos opostos. Então, vamos fazer aqui que a gente agiliza. Vou botar aqui uma trajetóriazinha, meninada linda. Aí eu vou falar para você que eu vou botar um carro A, eu vou botar um carro B. Sentidos opostos, um ajuda o outro a se encontrar. Esses caras estão separados de 50 quilômetros. E aí ele fala para mim o seguinte, ó. O valor da velocidade do carro M, eu chamei de B, de A e B, o valor da velocidade do carro M é 60. Vou chamar aqui de carro A, tá? Depois eu troco para M. E o nosso carro N é o que eu quero saber. O carro B aqui está com velocidade N. Esses caras estão separados de 50 quilômetros e ele fala que eles se cruzam em 30 minutos. O ΔT de encontro é meia hora. Aí aqui eu vou falar o seguinte, gente. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. A velocidade que eu vou usar aqui é a velocidade resultante. E aí, a gente vai fazer esse encontro de móveis por velocidade resultante e eu vou lhe pedir aqui uma perguntinha básica. Os dois em sentidos contrários, eles se ajudam ou se atrapalham para ter o encontro? Se ajudam. Boa! Então, por isso que eu vou falar que a velocidade de M é ajudada, é mais a velocidade de N. Porque quando eles se ajudam, eu vou somar. Quando eles se atrapalham, aí o tio Augusto vai subtrair. E agora a questão terminou, meninada linda. Ó. Tio, cadê a velocidade do nosso carro M que eu chamei de A? É 60. Cadê a velocidade do carro N? Eu vou te pedir para achar.
Essa galera está separada de 50 quilômetros e vai se encontrar em meia hora. Aí a gente vai falar, Bezão lindo, que 60 mais Vn é igual a 100. A velocidade de N seria quem? 40 quilômetros por hora. Augusto, eu podia fazer por movimento uniforme, colocando os sinais de Vn, botando Vn com velocidade negativa e fazendo a equação dos espaços, S igual a SO mais VT e fazer o encontro de móveis? Podia. Mas quando você faz por cinemática vetorial, a tua solução ela fica bem mais rápida, né? Vamos lá uma próxima, gente. Entre duas cidades A e B, existe sempre correntes de ar que vão de A para B com velocidade de 50 km por hora. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, Bezão, como se fosse o vento para cá, corrente de A. Então, eu vou estar com a velocidade do vento de 50 km por hora. Um avião voando em linha reta com velocidade de 150 km por hora em relação ao A, ele demorou 4 horas de A para B. Espera aí, o vento está de A para B e o avião vai de B para A. Então, a velocidade do avião vai estar inversa, ó. Aí agora eu quero saber de você o seguinte, né? Levando em consideração que essa viagem demorou 4 horas, qual é a distância entre as cidades? Gente, essa questão aqui ela é bem facinha, mas é de novo só para você não se ligar com a história das setas. Repara, as duas setas aqui estão para o mesmo lado e esses caras estão se ajudando a gente somou. Mas agora o vento vai estar atrapalhando o avião. Eles estão em sentidos contrários, mas se não tivesse o vento, o avião chegaria mais rápido. Então aqui a gente já está trabalhando com o quê? Nós vamos estar trabalhando com uma subtração, né? Então, velocidade resultante, ΔS sobre ΔT, velocidade do avião, menos o vento que atrapalha, vai ser o nosso ΔS sobre ΔT. E aí a questão encerrou. Pô, facinha demais. O avião está indo a 150, o vento atrapalha com 50. Eu quero achar o ΔS e o tempo de viagem é de 4 horas. Acabou. Você vai dizer para o tio Augusto que essa distância, Bezão lindo, é de 400 quilômetros, letra B. Então, essa aqui, bem simplesinha, era só aquela ideia que eu te pedi para você pensar a respeito de que não adianta decorar que para mesmo lado eu vou subtrair, lado contrário eu somo, porque tem lado contrário que eu somo, tem lado contrário que eu subtraio. Então, eu gosto sempre que você memorize no ajuda, soma, atrapalha, subtrai. Quase terminando, eu vou pedir para você, oráculo lindo do tio Augusto, me pensar nessa 7ª questão. Lê essa questão aí para mim. Eu acho que você já tem a resposta de cara, mas por favor, pensa nela. Muito bem, meninos. Vamos lá? Tio Augusto, a pergunta, se você tiver conseguido ler o texto aí, ele fala para a gente exatamente o porquê das regras de navegação. E aí, a ideia dessa regra de navegação é você lembrar para a gente que a velocidade da correnteza, já te falei isso anteriormente, estou sendo repetitivo, é raiz de GH. Então, na hora que o barco desce o rio, ele vai descer o rio pelo meio do rio, porque a correnteza mais forte ajuda para que ele vá mais depressa.
E na hora que esse barco sobe o rio, aí ele sobe pelas margens, próximo das margens, para a correnteza ficar menor. Então, essa regra tem a ver com o fato da velocidade da água próxima à margem ser menor e a velocidade no centro ser mais forte. Então, uma questãozinha básica, mais geografia do que física, mas ela pode ser entendida como questão de física também. Então, o princípio de Bernoulli faz com que no centro você tenha um turbilhão maior, isso cava mais o rio, fazendo com que no meio do rio você tenha uma profundidade maior, com isso uma correnteza maior. Meninada linda do tio, vamos pensar aqui nessa oitava. Sobre a ação de um vento horizontal com velocidade de 15 metros por segundo, gotas de chuva caem formando um ângulo de 30 graus com a vertical. Espera lá. Vamos fazer de conta, meninada linda, que isso aqui é a nossa nuvenzinha que vai jogar as gotinhas de água. Tio Augusto, na hora que eu colocar a nuvem, essa nuvem ela vai estar sendo movida pelo vento. Eu vou te falar que eu tenho velocidade do vento. Mas quando eu soltar a gota, pela gravidade, a gota vai descer na direção do peso. Então, a velocidade da gota, ela vem em relação ao peso. Augusto, e agora? Aí agora a gente vai achar a velocidade resultante, né? Que eu vou chamar aqui de vetorial. Aí, quando isso acontece, a ação do vento com a ação da chuva faz com que essa seja a minha velocidade resultante, tá? Então, vou chamar aqui a velocidade da gota e eu vou chamar aqui velocidade da chuva, da água, sei lá, vou chamar velocidade da água. A gota é água, né? Vou chamar aqui velocidade resultante, pronto. E agora vem uma pergunta de físico que não quer calar. Aqui está formando o meu ângulo alfa. Numa situação dessa, meninos, está chovendo. Se eu correr, eu me molho mais ou menos? Quem sabe me responder essa? Mas Isso, perfeito, Bezão. A gente vai se molhar mais, porque eu vou ter uma colisão contra a gota da chuva. Quando eu correr em direção à gota, eu vou bater nela, vai ter uma colisão, e eu vou espalhar a gota no meu corpo com mais, como é que eu diria aqui o termo? Com mais aproveitamento. A gota se espalha mais pela minha colisão da minha velocidade. E aí eu me molho mais. Eu andando, né? Lógico, você pode até andar um pouco apressado para não diminuir o tempo de exposição à água, mas você andando, você se choca com menor velocidade com a gota tende a escorrer no seu corpo. E você correndo com mais velocidade, a gota vai explodir, né? E sujar, molhar você inteira. O problema é a gente falar isso para o nosso cérebro, né? Porque quando começa a chover, principalmente se alguém for adepto das chapinhas, aí não tem jeito, você corre, não tem maneira nenhuma de você conseguir ficar andando calmamente. Mas fisicamente o melhor é andar devagar. Mas, gente, vamos lá. Tio Augusto, a velocidade do vento aqui. Gente, a velocidade do vento vai ser a componente da velocidade resultante que ficou separada do meu ângulo alfa, que no caso é 30 graus. A velocidade da gota vai ser a velocidade resultante que ficou colada no meu ângulo θ. Tudo bem até aí, fazendo essa decomposição? Então vamos lá. Tio, velocidade do vento vai ser a velocidade resultante vezes o meu seno de 30 graus. Mas a velocidade do vento é 15.
A velocidade resultante da água eu quero achar, e o seno de 30 é o meio. Então, a gente acaba de achar que essa velocidade resultante é de 30 metros por segundo. Bom, aí a gente vai achar a velocidade da gota. A velocidade da gota vai ser a velocidade resultante vezes o cosseno de 30. A velocidade da gota vai ser 30 vezes raiz de 3 sobre 2. A velocidade da gota que a gente tem aqui, meninos, 15 raiz de 3 metros por segundo. Não sei se eu vou precisar exatamente desses valores, mas eu já os calculei com os dados que ele me deu. Aí agora ele fala para mim o seguinte: qual seria a velocidade do vento capaz de fazer com que essas mesmas gotas de água formem agora 60 graus? Tá, então eu vou estar fazendo agora de trás para frente, tá? O que é que vai acontecer aqui? A velocidade da gota, ela vai ser quem, gente? A velocidade resultante, só que agora não vai ser mais cosseno de 30. Agora vai ser cosseno de 60. Mas ele está dizendo para a gente aqui essas mesmas gotas. Se são as mesmas gotas, Bezão, então elas têm velocidade de 15 raiz de 3. Isso vai ser a nova velocidade resultante vezes o nosso cosseno de 60, que é o meio. Quando a gente fez isso, nós vamos falar que eu tenho 30 raiz de 3 metros por segundo. E agora eu vou de novo, ó. Velocidade do vento é a velocidade resultante vezes o seno, só que agora não é mais de 30, é de 60. Aí eu vou dizer para você que a velocidade do vento vai ser 30 raiz de 3, aí seno de 60. Seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Aí, Bezão lindo, eu vou ter o quê? 30 vezes 3 meios. Quem é essa velocidade do vento? 90 por 2, 45 metros por segundo. Oráculos, tudo certinho? Bom, queria aqui a tua ajuda. Geralmente a gente tem o nosso horário agora exatamente, concluiu o nosso horário, mas eu queria mais 2 minutos, eu não mais do que 2 minutos, só para a gente chegar até a questão 10, as outras são bem curtinhas. No olhômetro, gente, sem nem precisar ler a questão, eu tenho uma trajetória circular, que ele está mostrando para mim, qual é a única alternativa que tem lógica para o meu movimento ser circular? Letra A não rola porque faltou aceleração centrípeta. Letra B não rola porque faltou aceleração centrípeta. Letra C está de boa, é um movimento circular uniforme. A letra D está errado, porque a aceleração é vir para cá e a velocidade para cá. Então, a única figura que teria uma lógica aí, Bezão lindo, seria exatamente a terceira figura, letra C, cuja resposta é o item A. E aí eu vou pedir para a gente fechar aqui na 9. Na imagem, nós podemos observar 3 crianças que improvisam um rotor, que é uma representação exata da frase do nosso professor Idelfrânio Moreira. Gente, o Idelfrânio, ex-professor do ARI, hoje é um dos diretores do SAS. O Idelfrânio é uma referência na minha vida, é um cara fantástico, bem mais jovem que eu, mas é uma referência
E o Idefrânio, ele sempre diz a frase, não sei se alguma das meninas aí foi aluna dele, o Idefrânio sempre dizia a frase que você sabe física, só não sabe que sabe. Né? Você vai tomar um café quente, você sopra para o café esfriar, ou um alimento quente, você sopra para o alimento esfriar. Quando você sopra, o que é que você está usando? Uma expansão adiabática. Então, ele sempre dava esses exemplos do dia a dia em relação a isso. E aqui mostra as crianças, né, brincando, a figura não está tão bonitinha, mas as crianças brincando no rotor. E aí eu quero saber de você o seguinte, qual é a ideia da aceleração vetorial média que a gente vai ter? Bom, gente, eu vou pegar aqui a ideia, essa aqui a gente leva 1 minuto e meio mais ou menos eu termino, e a gente encerra por hoje. Vou pegar aqui minha partículazinha e eu vou pegar aqui 2 pontos quaisquer, Bezão. Vou pegar aqui, como eles estão 90 graus, ó. Eu vou pegar esses 2 pontos aqui. Quando eu pego esse ponto aqui, eu vou falar para você que eu tenho minha velocidade 1. Quando eu pego esse outro ponto aqui, eu vou falar para você que eu tenho minha velocidade 2. Mesmo esse movimento, ele sendo uniforme, né? Ele fala aqui para o texto para a gente que ele é uniforme em termos de módulo da velocidade, mas ele tem uma aceleração centrípeta por conta de quem? Ele tem uma aceleração centrípeta exatamente por conta da variação da direção. Aí, meninada, vem cá. ΔV é V2 menos V1. Augusto, o que é que significa o menos do vetor? Menos é você inverter o sentido, meninos. Então, olha só, eu vou deixar o V2 para cá, mas o V1 está para cima. Então, o que é que significa eu dizer para ti que eu tenho menos V1? Menos V1 é o vetor com o sentido oposto. É o meu vetor para baixo. A resultante entre o V2 e o menos V1 é exatamente o meu vetor ΔV. ΔV sobre ΔT, que ele já me deu aqui o ΔT, Bezão, ó. Se a gente está trabalhando, né, de 2 a 4, eu já tenho que o ΔT é de 2 segundos, mas aqui saca que eu tenho Pitágoras. Então, embora vetorialmente eu escreva para você que ΔV é V2 menos V1, matematicamente eu tenho Pitágoras. Então, ΔV ao quadrado vai ser V2 ao quadrado mais o V1 ao quadrado. Meu ΔV ao quadrado vai ser raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. Ora, Bezão, meu ΔV ao quadrado é 4. Quem é o meu ΔV? 2 metros por segundo. Mas, senhor Augusto, quem é a aceleração? ΔV sobre ΔT. Quem é a minha aceleração aí? A minha aceleração é a aceleração que mudou a direção. Então, essa aceleração aqui, ela é uma aceleração centrípeta. Ah, meu movimento é uniforme, tio. É, a tangencial é nula, mas ele é circular, então a centrípeta é diferente de zero. Então, eu vou dizer para você que eu vou ter quem? 2 dividido por 2, quem é que seria a minha aceleração, Bezão? 1 metro por segundo ao quadrado. 1 metro por segundo ao quadrado, a gente marca letra C. Bom, vou pedir para você tentar fazer para mim as demais questões e a gente confere, eu vou gravar a solução das demais e a gente confere no próximo encontro, tudo bem? Entendido? Tudo certinho? Tudo de boa? Me dê um feedback. Tudo de boa, professor. Obrigada por essa aula. Eu que agradeço, gente. Deu para dar uma clareadinha, né? Um pouquinho em algumas coisas. Tá, meninos, beijo. Eu que agradeço a participação de vocês. Beijão. Valeu.